o irmão Salvador, da Igreja Reformada em Cabo Frio, Rio de Janeiro. O irmão Salvador, ele fez um comentário que uma das divergências acerca da ceia do Senhor estava concentrada no reformador de Zurique, Ulrico Zwinglio. De fato, Zwinglio tinha uma posição que não foi seguida pela grande maioria das igrejas reformadas e até mesmo pelos outros reformadores na época da Reforma Protestante. E eu quero então começar com isso, aproveitando então o comentário feito pelo irmão Salvador, que pediu para falar mais sobre isso. Como uma introdução geral, é bom a gente ter na nossa mente o que significa a palavra sacramentos. Tem pessoas, se você está acompanhando o nosso programa agora, se você é de alguma igreja evangélica, talvez essa palavra não lhe soe muito familiar dentro da igreja. Talvez ela fica parecendo que é uma coisa de catolicismo romano. Não é? Mas quando nós usamos a palavra sacramento, nós usamos essa palavra para dizer que ela é uma ordenança, sim, que parece que a palavra ordenança é muito mais usada no meio evangélico, e o sacramento é uma ordenança, mas ela é mais do que uma ordenança, porque ela é uma ordenança que Deus prometeu uma graça por meio dessa ordenança. Então, sobre essa ordenança, há uma graça prometida de que aquilo que essa ordenança, para onde ela está apontando, então nós, por meio desse sinal, chegamos até onde esse sinal está apontando, e então nós obtemos graça por meio de chegar aquilo até onde o sinal está apontando. Então, se o sinal ele só tem uma função de sinal vazio, então, de fato, ele não está nos prometendo muita coisa, ele apenas está nos informando. Mas se o sinal, além de apontar, ele de fato nos leva a nos apropriar daquilo para que ele aponta, então a gente tem mais do que simplesmente uma informação. E quando nós estamos tratando sobre sacramento, o nosso entendimento de sacramento gira em torno disso. Sacramento, nós dizemos que são sinais santos e visíveis. Então, que não apenas apontam, mas confirmam a promessa para onde os sacramentos estão apontando. E a promessa é de que nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, os sacramentos, eles não apenas estão apontando para isso, mas eles estão prometendo seriamente isto. Então, aqueles que participam do sacramento com fé têm mais do que aqueles sinais que fazem parte do sacramento, no caso a água do batismo ou o pão e a vinha e o vinho na Santa Ceia. Certo? Então, começando com esse entendimento de sacramento, de que sacramentos são mais do que sinais, ele possui sinais, mas esses sinais apontam e garantem a promessa de perdão de pecados e comunhão com Jesus Cristo. Então, nesse sentido, quando nós chegamos no período da Reforma, nós observamos que as opiniões entre os reformadores diferiram um pouco. Então, começando pelo catolicismo romano, o catolicismo romano, quando falou sobre os sacramentos, o catolicismo romano ensinou que os elementos que compõem o sacramento, eles de fato, eles são mais do que meros símbolos, como reformados também dizem, porém eles chegaram ao ponto de dizer que o próprio sacramento, os próprios sinais, os próprios símbolos do sacramento, eles realizam aquilo que eles apontam e prometem. Então, assim, a Igreja Católica Romana ensinou, por exemplo, que no sacramento do batismo, a própria água do batismo tem poder de fazer aquilo para o que ele está apontando. Ou seja, se a água do batismo está apontando para a purificação dos nossos pecados, então a água do batismo tem poder de lavar os nossos pecados. E, às vezes,
são citados passagens, como por exemplo a de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, quando o apóstolo Paulo, Ananias, diz para Paulo: agora porque te demoras, levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados em nome do Senhor. Então, essa linguagem muito próxima entre o sinal e a promessa para onde o sinal está apontando, muitas vezes está levando a certa confusão. A mesma coisa, as palavras que Jesus disse na ceia, quando Jesus falou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a Igreja Católica Romana interpretou como se de fato, no momento da ceia, o pão deixasse de ser pão e agora é transformado em corpo do Senhor, e o vinho deixa de ser vinho para ser transformado em sangue do Senhor. Então, começando pelo catolicismo romano, ele tem ensinado desde o passado e ainda no presente, de que na missa há um mistério de transformação do pão em corpo de Cristo e do sangue e do vinho em sangue de Cristo. Então, eles até dizem: maldito seja aquele que na missa disser que ainda tem pão e ainda tem vinho. Então, na tradição católica romana, o sacramento da Santa Ceia converte o pão em corpo e o vinho em sangue. O irmão Salvador chamou a nossa atenção para o fato de que Zwinglio ia para uma outra posição. Zwinglio ele ensinava que a Santa Ceia era um mero símbolo, ou seja, a Santa Ceia não carregava nenhuma presença especial de Cristo. Os católicos romanos falavam sobre essa presença especial de Cristo pelo fato de que agora o corpo físico de Jesus está no pão ou na hóstia e que o sangue de Jesus está no vinho. E assim a presença especial de Cristo é provada por meio dos elementos que foram transformados em seu corpo e sangue. Zwinglio ele foi para o outro extremo e afirmou que não há nenhuma presença especial de Cristo na ceia. Cristo não está mais presente na ceia, no sacramento da ceia, do que ele está presente em qualquer outro lugar. Ou seja, nós cremos que Jesus é Deus e, portanto, em sua divindade, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então, era assim que Zwinglio falava sobre a presença de Jesus na ceia, não mais do que isso. Ele não falava sobre nenhuma presença espiritual, nenhuma presença real, mas apenas um símbolo que apontava para o passado, para a obra de Cristo realizada na cruz, e apontava para o presente a promessa de retorno de Cristo no futuro. Então, Zwinglio, de fato, o que ele fez foi esvaziar o sacramento de qualquer presença espiritual de Cristo e, portanto, também esvaziando o sacramento como meio de graça. Na tradição reformada, nós entendemos que, corrigido o erro católico romano de transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo e, assim, fazer com que a presença de Jesus na ceia seja uma presença física, também evitamos o outro extremo de Zwinglio, de esvaziar a presença espiritual de Cristo e, portanto, tornando o sacramento em um mero símbolo, sem a função de ser um meio de graça. Na tradição reformada, portanto, nós falamos do sacramento como um fortalecedor da fé. O sacramento como uma promessa de Deus, uma pregação visível. Nós chamamos, enquanto nós temos a pregação oral, a proclamação do Evangelho por meio do ministro, nós temos a pregação visível por meio do sacramento. Então, aquilo que é ensinado e apontado na pregação oral é também ensinado e apontado na pregação visível. Então, a pregação visível, ela fortalece a fé daqueles crentes que já creem e já confessam a palavra proclamada.
Então, para complementar esta parte, ainda há um terceiro grupo, que são o grupo dos luteranos. O grupo dos luteranos ele está muito mais próximo dos católicos romanos. Os luteranos, enquanto os católicos romanos falavam e falam ainda sobre transubstanciação, ou seja, uma transformação da substância do pão em corpo e a transformação da substância do vinho em sangue. Os luteranos diziam que era um absurdo, que não existia nenhuma transformação do pão em corpo e do vinho em sangue. Apesar disso, os luteranos criam e ainda creem que Cristo está presente realmente e fisicamente na ceia. Porém, não por transformação, mas o corpo de Cristo, por exemplo, está sob o pão. Ou seja, está envolvido no pão, por cima, por baixo, no meio. Então, o corpo de Cristo está ali junto com o pão. Então, muito embora os luteranos não falam sobre a presença, a transformação do pão em corpo e do vinho em sangue, eles continuam falando que há uma presença física de Jesus, mas não por transformação, mas por uma presença por o elemento. Então, o sangue de Cristo está presente no pão, no vinho, e o corpo de Cristo está presente no pão. De onde vem essa ideia luterana? Não sei se você já ouviu falar em uma outra expressão chamada ubiquidade, a doutrina da ubiquidade. Essa doutrina ela é importante porque a doutrina da consubstanciação luterana é apenas uma consequência da doutrina que eles confessam, que é a doutrina da ubiquidade. Ubiqui, talvez você já entende o significado dessa palavra, porque essa palavra tem a ver com aquilo que é espalhado, que é universal, que é onipresente. Né? Então, ubiqui quer dizer que está em todo lugar. Por isso a doutrina da ubiquidade. Os luteranos ensinam que a natureza divina de Jesus, ela na encarnação, ela confere as suas propriedades, depois da ressurreição, ela confere as suas propriedades à natureza humana de Cristo. Então, se a natureza divina ela é onipresente, então o fato de que a natureza divina confere à natureza humana as suas propriedades, então aqueles atributos próprios da natureza divina são agora compartilhados pela natureza humana. Então, se a natureza divina é onipresente, a natureza humana também passa a ser onipresente. Deixa-me só um minutinho aqui para olhar aqui a live, que parece que deu algum probleminha aqui. Então, deixa-me ver aqui. Ok. Então, eu espero que vocês estejam entendendo isso, porque é importante compreender essa doutrina da ubiquidade, porque ela não tem consequência somente na ceia. A consequência dela na ceia é a afirmação dos luteranos de que Cristo está fisicamente presente. Então, se a natureza divina é onipresente e confere esse atributo à natureza humana, a natureza humana torna-se onipresente e, portanto, está presente também no pão e no vinho. Tem uma outra doutrina que os luteranos, essa doutrina da ubiquidade vai ter consequência, que é, por exemplo, a doutrina da ascensão de Cristo. Eles não creem que o corpo de Cristo foi assunto ao céu e permanece o corpo em algum lugar no céu, como os reformados confessam, mas eles falam sobre o corpo de Cristo estar presente em todo lugar. Então não devemos, dizem os luteranos, não devemos pensar no corpo de Cristo em um lugar, mas o corpo de Cristo espalhado. Então, a doutrina da transubstanciação,
defendida pelos luteranos, é a consequência dessa doutrina da ubiquidade. Então, observe que, apesar de eles explicarem a presença física de Cristo na ceia de uma maneira diferente, você pode observar que ainda está ensinando sobre a presença física de Cristo. Então, eles transformam o sacramento em um sacramento que carrega a presença física de Cristo na ceia. Então, agora, qual a posição reformada? De um lado, luteranos e católicos romanos, dizendo que Cristo está fisicamente presente na ceia. Do outro lado, o Zwinglio afirmou que a Santa Ceia é um simples simbolismo e que não carrega nenhuma presença especial de Cristo. Os reformados, muito influenciados por Calvino, compreenderam e recuperaram o sentido bíblico para os elementos da ceia, apesar da linguagem muitas vezes que a Bíblia está usando para falar dos elementos, como se os elementos fossem a própria coisa que eles representam. Isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. Apesar disso, nós chamamos isso de linguagem sacramental. E essa linguagem sacramental é a linguagem bíblica para mostrar realmente a força dessa promessa que está nos sacramentos. Ou seja, aquilo que realmente está sendo prometido nos sinais é garantido pelo Senhor. Por isso ele usa essa linguagem forte. Mas são metáforas. Assim como o Senhor Jesus falou que era a porta, assim como o Senhor Jesus, em outros momentos, disse é o pão vivo que desceu do céu. Ele está usando metáforas para falar sobre a realidade que esses símbolos representam. Então, Calvino e as igrejas reformadas, e nós podemos encontrar isso em documentos presentes, como o Catecismo de Westminster e também o Catecismo de Heidelberg, que fala sobre a presença espiritual de Cristo na ceia. Então, ao invés de transformar a presença de Cristo em uma presença física ou de esvaziar completamente a presença de Cristo na ceia, os reformados entenderam com a palavra de Deus que tem dois elementos importantes que estão funcionando na celebração da Santa Ceia. De um lado, Deus, por meio do seu Espírito Santo, enviado aos nossos corações, e os crentes, por meio da verdadeira fé, também se unindo a Cristo no sacramento da Santa Ceia. Então, assim, quem está promovendo a nossa união com Cristo não é o próprio sacramento, porque ele não tem esse poder. Os sacramentos são símbolos que apontam, confirmam, garantem a realidade prometida que é Cristo, mas ele mesmo não pode fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, Cristo, por meio do seu Espírito Santo, ele nos une. E só de fato podem provar dessa união mística com Cristo na ceia aqueles que realmente têm fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Então, não é assim que qualquer pessoa que esteja na ceia e coma o pão e beba no vinho, automaticamente eles estão comendo de Cristo e bebendo de Cristo, como se Cristo estivesse fisicamente presente na ceia. Mas nós cremos que aqueles que comem do pão, bebem do vinho e fazem isso com fé, então eles têm mais do que pão e do que vinho. Eles têm, junto com o pão e com o vinho, aquilo que o pão e o vinho prometem, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, pela fé, os crentes estão se apropriando de Cristo por meio da obra do Espírito Santo. Então, os reformados falaram sobre uma presença espiritual de Cristo na ceia. Calvino, nas Institutas, até usa uma palavra forte, ele fala sobre uma presença substancial. Mas com substancial ele não quer falar de física, mas de uma presença real. Então, não como Zwinglio disse, que era um mero simbolismo, e não como católicos romanos e luteranos, de que é uma presença física, mas é uma presença real. E aqueles que
comem e bebem com fé têm mais do que pão e vinho. Do outro lado, aqueles que comem sem fé estão comendo para a sua própria condenação. Mateus Paes, ele apresenta aqui duas dúvidas. As igrejas reformadas têm a prática da ceia supervisionada. Qual a base? Segundo, a igreja presbiteriana tem a prática de ceia aberta. Quem está certo, nós ou os presbiterianos? Pode os dois estarem certos, mesmo divergindo entre si. Eu vou começar pela observação final de Mateus e dizer que sim. Não pode os dois estarem certos quando você está tratando de uma verdade, e essa verdade não pode ter duas faces, não pode ser duas verdades. Então alguém estaria certo, os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Mas aqui o ponto não é a doutrina e a verdade, porque reformados, continentais e presbiterianos, o que eles estão fazendo no seu modo de realizar a Santa Ceia é aplicando os princípios bíblicos sobre a Santa Ceia. E o ponto específico onde você está colocando o dedo é na supervisão, é como nós entendemos a Santa Ceia. É interessante porque o próprio Catecismo Presbiteriano, se não me engano, a pergunta 173 do Catecismo Maior, se você tiver com ele pode verificar, fala que a igreja pode e deve afastar da ceia aqueles que são ignorantes e escandalosos. Se não me engano, são essas duas palavrinhas que usam lá. Então, aqueles que são ignorantes, ou seja, aqueles que não confessam a doutrina em verdade, e os escandalosos, ou seja, aqueles que não vivem essa doutrina na vida. Então, essas pessoas têm que ser afastadas da ceia. E, de fato, as igrejas presbiterianas, as pessoas que estão em pecado e em disciplina por causa de não confessar a verdade ou não viver essa verdade em sua vida, estar vivendo em pecado, eles são afastados da ceia. Então, eles estão aplicando o princípio bíblico, considerando a santidade do sacramento, a não profanação do sacramento. Então, eles estão vedando a ceia para esses pecadores escandalosos que não se arrependeram, não abandonaram os seus pecados. A questão complementar é que, embora aqueles que estão em disciplina não participam, a maneira como a supervisão é feita com outras pessoas que vêm de fora é uma supervisão onde os ministros chamam a atenção dessas pessoas que elas só participem da Santa Ceia se elas forem crentes verdadeiros de uma igreja verdadeira, e senão ela não participe, e ela acaba deixando para o julgamento da própria pessoa que deve tomar a decisão de participar ou não da Santa Ceia. Então isso é mais ou menos como está acontecendo, até onde eu sei, no meio presbiteriano. Então eu não posso dizer que eles não estão aplicando o princípio, que eles não têm nenhuma supervisão sobre a ceia. Eles estão aplicando os princípios bíblicos acerca da supervisão, mas eles estão fazendo de um modo que é diferente dos reformados. Então, de nossa parte, eu sou o pastor reformado, para quem está acompanhando o programa, as igrejas reformadas continentais, elas não aplicam esse princípio apenas com os membros da congregação. Então, os membros da congregação que estiverem em pecado e forem afastados da ceia pela disciplina, então a mesa fica fechada para esses pecadores enquanto não se arrependerem, mas os presbíteros da congregação também vão manter a ceia fechada para qualquer outra pessoa que ele não tenha o testemunho favorável de uma vida que confessa a doutrina em verdade, conforme nós cremos, e que vive essa doutrina em verdade na sua vida cristã diária. Então, nós não aplicamos o princípio apenas com os membros da nossa congregação que estão em disciplina, mas aplicamos a todos. Por essa razão, nós recebemos na ceia do Senhor irmãos que vêm de outras igrejas reformadas com uma carta de testemunho onde os presbíteros dele atestam que ele está vivendo em comunhão com a igreja em doutrina e vida. E nós não temos a prática, então, de abrir a mesa para outras pessoas de outras igrejas
que nós não podemos, os presbíteros da congregação não podem atestar que essas pessoas estão servindo a Deus em verdade na doutrina confessada e também na vida. Então, está vendo onde está a nossa diferença? Nós aplicamos uma supervisão onde nós não deixamos somente a supervisão da mesa a cargo do autoexame do pecador. O autoexame tem que acontecer, 1 Coríntios fala sobre ele. Nas igrejas reformadas, na celebração, quando está acontecendo a Santa Ceia, é lida uma forma onde fala sobre o autoexame. E é bom pontuar isso, porque isso é sempre enfatizado, que cada crente que vai se aproximar da mesa do Senhor, ele tem que fazer o autoexame. Ele tem que reconhecer que é um pecador. Ele tem que confiar no perdão de Deus. E ele tem que fazer isso com um coração sincero, em verdade, não com fingimento. Então, o autoexame envolve essas três coisas. Porém, não é somente o autoexame, não é somente a pessoa que deve fazer a sua avaliação, mas aqueles que estão representando Deus na congregação devem ter o testemunho em favor dessas pessoas. Não temos tempo para lidar com muitos detalhes, mas pensem, por exemplo, no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, quando enviava irmãos para outras igrejas, ele enviava com uma carta para que esses irmãos, que eram desconhecidos da igreja para onde ele estava indo, pudessem recebê-lo em nome do Senhor, por causa da recomendação que ele estava recebendo do apóstolo. Então, a igreja de Jerusalém, quando enviou a decisão naquela discussão da participação dos gentios na igreja, que se eles deveriam ser recebidos por meio da circuncisão e da guarda da lei, a igreja de Jerusalém envia uma carta para a igreja de Antioquia. Então, a prática da carta é a aplicação do princípio de que uma pessoa não pode dar testemunho de si próprio. Então, ele vai ser recebido na ceia não com base no seu próprio testemunho, mas com base no seu testemunho de fé, apoiada nos testemunhos dos presbíteros que supervisionam a sua vida. Tem uma outra pergunta aqui. Porque se existe alguma igreja reformada que ele coloca aqui, que aplica a pedocomunhão, ou seja, que os elementos da ceia, a participação na ceia é comunicada também às crianças. As igrejas reformadas do Brasil não aplicam a pedocomunhão, ou seja, as crianças não são chamadas a participar da Santa Ceia, exceto depois que elas fazem a sua pública profissão de fé. Por quê? Porque a Santa Ceia, de fato, diferentemente do batismo, como sinal da aliança, um sinal que introduz, que nos apresenta como membro da aliança, e que é também um sinal de fé, porém não exclusivamente, porque os filhos participam na aliança e recebem o sinal da aliança sem poder expressar a sua fé, mas pelo fato de que elas estão dentro da aliança, presente a aliança, então por meio de seus pais crentes, essas crianças são recebidas por Deus e recebem o sinal do batismo. No caso da Santa Ceia, elas precisam expressar essa fé e essa confiança para que o sacramento não seja profanado. Então, nas igrejas reformadas não é praticado o pedocomunhão. Eu não sei dizer se existe no Brasil alguma igreja que pratica. Nós sabemos que há sim muitas pessoas de opinião de que a ceia deveria ser compartilhada também com as crianças. O nome aqui eu não consegui pegar. Ok. Ainda tem aqui uma outra pergunta. Essa pergunta já estava prevista, eu já pretendia falar um pouco sobre isso, que é a função do sacramento. É a mesma do batismo?
O batismo, embora como sinais, eles estão apontando para uma verdade, a verdade é Cristo, e estão apontando para a obra que Cristo Jesus realizou na cruz em favor da sua igreja. Porém, na Santa Ceia, a gente tem um elemento de comunhão mais forte. Por isso, nós falamos sobre a Santa Ceia como posterior ao batismo. O batismo é o sacramento que nos introduz para dentro da aliança, e agora dentro da aliança a nossa fé testemunhada no batismo, ela é alimentada e fortalecida no sacramento da ceia. Então o sacramento da ceia tem um aspecto de comunhão bem forte. Os elementos da ceia, inclusive, são elementos que apontam fortemente para essa comunhão por meio de uma refeição, o pão e o vinho. Então, embora tanto o batismo como a Santa Ceia estão apontando para Cristo e para a obra de Cristo, que perdoa os nossos pecados, na Santa Ceia nós temos um aspecto de comunhão mais forte, indicado no pão e no vinho. Junto com isso, deixa eu só aproveitar e dizer mais uma coisa. Às vezes acontece que nas igrejas reformadas, quando nós estamos realizando uma Santa Ceia, nós tratamos de fato os elementos como sinais visíveis. Então, geralmente, quando os ministros estão celebrando a Santa Ceia, eles estão pegando o pão e partindo para deixar bem claro que só existe um pão, nós fazemos parte daquele pão partido, que é o corpo de Cristo, ou seja, nós estamos nos unindo a Cristo, participando plenamente, profundamente, vitalmente dessa comunhão com Cristo Jesus, que é indicada nos elementos da ceia, o pão, mas também depois o vinho. Deixe-me só... tem aqui agora mais uma pergunta aqui, mais sobre o batismo, então. Nas igrejas reformadas, as crianças podem ser batizadas pelos pais. Posso apresentá-la ao Senhor perante a igreja futuramente, se ela decidir sobre o batismo, uma vez que essa decisão tem que ser pessoal. Tem mais a ver com o batismo e não com Santa Ceia. Nós tratamos sobre esse ponto. Quem está falando é Jadson Santos, ele está lá de Portugal acompanhando a programação. Eu posso até depois, no YouTube nós temos um programa que nós já tratamos sobre o batismo e mencionamos também sobre isso. No caso do batismo, nós entendemos que as crianças fazem parte da aliança e ela recebe o batismo porque fazem parte da aliança e porque elas são herdeiras da mesma promessa que os adultos. Então, as crianças como os adultos são pecadores, as crianças como os adultos têm a promessa de redenção em Jesus Cristo, e as crianças, por meio de seus pais crentes, elas não ficam fora da aliança, elas estão dentro da aliança. Então, o batismo funciona como um sinal que estão apontando para essas promessas, está mostrando que é uma pecadora, está prometendo a redenção dos pecados e está apresentando publicamente aquela criança como parte da aliança. Então nós não simplesmente falamos sobre apresentar uma criança, porque nem temos isso na Bíblia. O que nós temos na Bíblia são crianças sendo batizadas. No Antigo Testamento, sendo circuncidadas, e no Novo Testamento, várias casas onde todas as pessoas estavam sendo batizadas. Eu posso depois dar mais explicação e até recuperar o programa que nós falamos sobre isso. Jadson, obrigado mais uma vez pela sua participação. Certo, então, continuando aqui falando sobre a Santa Ceia como um sacramento fortalecedor da nossa fé, um sacramento de comunhão. Nós ainda precisamos dizer uma coisa, na rádio nós estamos chegando já bem no finalzinho do nosso programa, mas antes disso deixa eu dizer o seguinte, o sacramento da Santa Ceia, ele não é a mesma coisa que uma refeição comum, como a gente via, por exemplo,
lá em Coríntios, em que estava a Santa Ceia sendo misturada com a refeição de comunhão que a Igreja de Jesus Cristo comumente realizava no passado. Não. A Santa Ceia é um ato litúrgico, é diferente de uma comunhão. Enquanto uma comunhão, você está ali comendo para compartilhar isso com os irmãos, compartilhar com os irmãos a mesma fé naquele ambiente. E quando a igreja no passado fazia isso, ela estava seguindo basicamente a prática que o próprio Senhor Jesus já fazia. Jesus, antes da sua ressurreição e depois da ressurreição, Jesus muitas vezes estava reunindo os discípulos numa refeição, e naquela refeição, ele participando dessa comunhão aproximada pela mesa, ele ensinava. Mas no caso da Santa Ceia, não. O caso da Santa Ceia é um ato litúrgico. A Santa Ceia, de fato, cada elemento da Santa Ceia está apontando para Cristo e para a obra de Cristo. Então não é a mesma coisa que uma refeição comunitária. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele censura o fato de que a igreja de Corinto estava misturando as coisas, e ao misturar as coisas, eles estavam profanando a ceia, porque eles estavam, inclusive, usando inadequadamente aquela refeição comunitária. E por unir a Santa Ceia àquela refeição comunitária, o erro estava se estendendo também à Santa Ceia. Por exemplo, que nem todo mundo estava participando ao mesmo tempo da Santa Ceia, porque eles não esperavam pelos outros irmãos que ainda não estavam presentes. Então, a celebração da Santa Ceia tem um aspecto de comunhão muito forte.